Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neuel Stina com uma mensagem da Palavra de Deus. É com alegria que abraçamos a você, amigo ouvinte do programa A Voz da Profecia. Você já precisou pedir perdão? Já sentiu a necessidade de ser perdoado? Ou já teve dificuldade em perdoar alguém? Qual foi a sensação de perdoar uma pessoa que o ofendeu? O título da palestra de hoje é A Principal Profissão de Deus. Nós, seres humanos, conseguimos acumular sentimentos, ressentimentos e mágoas, e quase sempre nos atrapalhamos na hora de perdoar. Por que perdoar parece ser tão difícil? Principalmente perdoar a quem nos feriu muito. Na Bíblia, encontramos um texto muito forte sobre o perdão. Encontra-se em Mateus, no capítulo 6, versos 14 e 15. Nós lemos na Bíblia, na linguagem de hoje, assim: Porque se perdoarem as ofensas dos outros contra vocês, o Pai que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem aos outros, o Pai também não perdoará as ofensas de vocês. O perdão é uma via de mão dupla. Pelo mesmo caminho que envio o meu perdão aos que me devem, Deus, a quem sou devedor, envia para mim o seu perdão. Porém, quando não envio aos meus devedores o perdão, automaticamente fecho a via. Assim, Deus não pode me enviar o seu perdão. A expressão perdão é encontrada na Bíblia mais de 270 vezes. Isto mostra sua importância. A fé cristã se destaca grandemente por sua ênfase sobre o perdão, muito mais do que as outras grandes religiões do mundo. O cristianismo tem suas doutrinas centralizadas na pessoa de Cristo. Jesus veio a este mundo para reconciliar o homem com Deus. Veio para nos oferecer o perdão através de seu sacrifício, porque perdoar é a principal profissão de Deus. Uma vez, Pedro fez uma pergunta a Jesus. Este episódio está registrado em Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. Ele perguntou a Jesus quantas vezes se devia perdoar ao irmão. A sua pergunta era se devia perdoar até 7 vezes. Pedro pensou que tivesse sido bonzinho, porque os rabis ensinavam que se deveria perdoar até 3 vezes. No entanto, Jesus disse que não somente até 7, mas até 70 vezes 7. Fazendo as contas da multiplicação de 70 vezes 7, o resultado é 490 vezes. Mas na matemática de Deus, 70 vezes 7 não são 490 vezes. No pensamento de Deus, não há limites para o perdão, porque a sua matemática é a matemática do amor. Falar de perdão é falar de Deus, é falar da capacidade de oferecer aos outros uma memória apagada, sem registros, sem rasuras. Perdoar é deixar o outro nascer de novo na nossa história. Falar de perdão é falar de um alto padrão, é falar de algo que o mundo não ensina, algo que não se aprende nas leis da natureza. Na Bíblia, encontramos histórias maravilhosas de perdão. Em Gênesis, capítulo 33, nós lemos: Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Mais ou menos 20 anos antes, Jacó fugira de seu irmão Esaú, depois de por 2 vezes o enganar. Primeiro comprando a primogenitura por um prato de lentilhas, depois recebendo a bênção do pai em seu lugar. Este encontro estava cercado de muita expectativa. Jacó tomara muitas precauções para se proteger.
Esaú tinha muitas razões para não perdoar a Jacó. No entanto, se abraçaram, se beijaram e choraram. O perdão faz esquecer o passado e viver o presente com alegria na esperança de um grande futuro. O perdão coloca nos olhos das pessoas a dimensão certa. E Esaú estava abraçando não alguém que o enganara, mas o seu próprio irmão. Quando não perdoamos alguém, efetivamente aprisionamos a pessoa. À semelhança da imagem de vídeo que se congela, ou seja, que é paralisada a fim de mostrar detalhes de uma cena, assim também o indivíduo que odeia congela ou paralisa o objeto do seu ódio em sua vida. Outro detalhe é nos tornarmos escravos da pessoa a quem não perdoamos. A amargura injeta veneno em nossa corrente sanguínea, que perturba seriamente nossa saúde emocional, mental, física e mesmo espiritual. Devemos perdoar, e perdoar significa esquecer. Deus nos deu a capacidade de esquecer. Quem não consegue esquecer é porque não perdoou. Quem não perdoa tem mais chances de ficar doente. Se quisermos remover o veneno existente em nossa memória e nunca mais nos lembrarmos de uma mágoa, devemos tomar a seguinte decisão: não conversar sobre o assunto com mais ninguém, nunca mais. Será segredo entre eu e a pessoa a quem perdoei. Porque cada vez que comentamos, como diz o ditado popular, recordar é viver. Ao comentar, nós revivemos novamente o assunto e automaticamente o alimentamos. A grande pergunta que fica na cabeça é a seguinte: se não consigo perdoar um inimigo, será que Deus me perdoou realmente? Seria bom responder esta pergunta, mas antes é bom fazer outra pergunta. Se não consigo perdoar um inimigo, será que estou bem com Deus? Aquele que não consegue perdoar não está bem com Deus e também não será perdoado por Ele, porque o perdão, como já disse, é uma via de mão dupla. Quando não perdoamos, interditamos a via e Deus também não pode nos perdoar. Na Bíblia nós lemos: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses capítulo 3, verso 13. Nós devemos ter a capacidade de suportar. Outro aspecto ensinado pelo texto é que devemos nos perdoar mutuamente. E este perdoar mutuamente tem um padrão, uma medida. E a medida é da mesma maneira que Jesus nos perdoou. Vamos pedir a Deus que nos dê estas graças, a graça do perdão e a graça de poder perdoar. Amigos são especiais, são tesouros da vida, são dons que vêm dos altos céus, pra mim e pra você. Mas no tempo em que estivermos juntos, falemos de Jesus e do amor que nos tem demonstrado, vindo aqui morrer numa cruz. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, pra que possa amá-lo mais.
certamente vai chegando ao seu final. Quando esse mundo alcançar seu fim, veremos a Jesus. Será que ele dirá então: esse é um servo fiel? Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Obrigado, Arauto do Rei. Vamos orar. Querido Pai, dá-nos o teu perdão e salva-nos para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça ao curso bíblico Encontro com a Vida. Para recebê-lo gratuitamente, ligue agora mesmo para 024 525 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. Teremos muito prazer em atender o seu pedido. E disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Fique agora com o abraço carinhoso de A Voz da Profecia, a palavra de Deus ao seu coração. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.